Olá, saúdo a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez temos a oportunidade e o privilégio de fazermos uma reflexão sobre a palavra de Deus. Quero te convidar a ficar comigo, dedicar aí alguns momentos, alguns minutos, para ouvir o que Deus tem para falar conosco. Hoje nós vamos falar sobre a vida de Ana. Vamos aprender algumas coisas da história de Ana e Penina, Ana e sua rival Penina. E essa história nos ensina algumas coisas, coisas do nosso cotidiano que às vezes passamos despercebidos, mas que fazem muita diferença na nossa vida. Durante a nossa vida nós sentimos muitas afrontas, muitas provocações, às vezes somos humilhados, muitas coisas que vêm sobre as nossas vidas, de pessoas de fora, de repente de pessoas até mesmo do nosso convívio, da nossa família, e muitas vezes ficamos frustrados, enfraquecidos. Tem pessoas que realmente ficam tristes, pessoas que já mudam o semblante e ficam em momentos, em situações que elas ficam realmente com o seu estado emocional abalado e muitas até nem têm mais apetite, vontade de comer. E todos esses sintomas, todas essas sensações foram vividas por Ana. Ana que tinha ali o seu esposo, Eucana, mas vivia numa casa onde também tinha uma rival, a Penina, que era uma segunda mulher de Eucana, segunda esposa dele, a qual essa daí ela gerou filhos e filhas para Eucana, enquanto que Ana ela era estéril. Nós vamos ver essa passagem no livro de Samuel, em 1 Samuel, o primeiro livro de Samuel, a partir do capítulo 1. Todo o capítulo 1 começa falando sobre Eucana, que ele era da região montanhosa de Efraim e tinha ali duas esposas, Ana e Penina. E a palavra nos fala que Penina ela gerava filhos, ela tinha filhos e filhas, enquanto que Ana ela era estéril. Ana não podia ter filhos. E aí nós já vemos uma situação difícil que Ana vivia. Ana, ela tinha um grande desejo, creio eu, que apesar de que hoje as coisas estão tão mudadas, mas eu creio que a grande maioria das mulheres tem sonho de serem mães, de terem filhos, de poder gerar um filho. E Ana tinha esse desejo e ela via isso todos os dias ali na vida de Penina. E só o fato dela já não ter filhos já era um fato que ela se entristecia. Não bastasse isso, Penina também a provocava constantemente, principalmente quando a palavra aqui nos diz que de ano em ano Eucana ia até Siló, no templo, onde ali estava ali o sacerdote Eli e seus filhos, e ali ele entregava os sacrifícios. Ele orava, adorava a Deus e levava sacrifício para cada um deles, os filhos de Ana, de Penina, aliás, os filhos de Penina. Para Ana, ele como a amava, segundo a palavra aqui nos fala claramente, no verso 5, fala assim: Ana, porém, dava porção dupla. A Ana, porém, ele dava porção dupla porque ele a amava, mesmo ela ainda sendo estéril. Então, toda essa situação, Penina, com tudo isso, ainda provocava Ana. Não bastasse o fato dela gerar filhos, dela agradar Eucana com algo que Ana não conseguia fazer, mas isso também gerava uma sensação ruim em Ana, dessas provocações. E é difícil, né, uma situação como essa. Ela com um grande desejo de ter filhos e a outra rival ainda provocando justamente ali no seu ponto fraco, que era a esterilidade.
E nós podemos ver algumas coisas assim. Sempre que eles iam ao templo, havia essas provocações. E o que nós podemos ver com isso? Às vezes nós temos situações onde nós vamos ao culto, vamos à igreja e algumas coisas acontecem para nos desviar a atenção. Ana ia ao templo, ela ia também para adorar, como Eucana, como todos que iam ali. Mas naquele momento Penina fazia provocações a Ana. Ana, ela muitas vezes ia no sentido de orar, de clamar, mas de repente as atenções ficavam voltadas para as provocações de Penina e Ana de repente não se entregava como deveria. Por consequência, Penina também tem uma atitude que nós podemos até questionar, poxa, se ela já tinha filhos, ela tinha ali Eucana como esposo também, ela naquela época, uma mulher que era estéril, ela era uma mulher que não tinha muito valor na sociedade. Então isso já engrandecia o estado de Penina, que ela tinha filhos e filhas, né? Mas mesmo assim ela provocava Ana. Por quê? Nós podemos já ver aí algo que isso é nato de nós, seres humanos, nós mesmos somos assim. Muitas vezes nós não olhamos o que temos, mas preferimos focar o nosso olhar, o nosso desejo no que o outro tem. Ana não tinha filhos, já era um motivo de tristeza, de uma frustração. Mas Ana, ela esqueceu de ver que ela tinha o amor de Eucana. Eucana amava muito mais Ana do que Penina, mas ela estava focada no que Penina tinha. E Penina provocava Ana justamente por isso, porque Ana tinha o que Penina não tinha, que era o amor de Eucana. E isso era uma situação incontrolável das duas. Muitas vezes nós, às vezes nos sentimos assim, não propriamente pelo problema de esterilidade, mas seja qual for o outro problema que nós possamos ter ou necessidades que precisamos, que ansiamos, que desejamos e que de repente o outro tem, o vizinho tem, o meu irmão tem e eu queria tanto ter e de repente eu passo a levar minhas atenções a muito mais no que a outra pessoa tem do que o que eu realmente tenho. E isso acontecia ali constantemente na vida de Ana e Penina. Muitas vezes a gente olha essa história e tem até raiva de Penina. Mas Ana também, ela focou muito nas provocações de Penina. E nós também, nós não podemos nos voltarmos muito às provocações de alguém, às insultas que às vezes sofremos, porque de repente nós somos deficientes em alguma área, de repente até fisicamente, e outras pessoas vêm e fazem provocações, mas a história aqui nos ensina, e onde nós vamos ler, vou ler 3 versículos aqui desse relato da vida de Ana e Penina, que vai nos ensinar algumas coisinhas para vencermos situações como essa em nossas vidas. Eu quero ler com você aqui em 1 Samuel, no capítulo 1, os versos 9, 10 e 11, do 9 ao 11, versículos 9 ao 11, que vai nos falar assim. 1 Samuel, capítulo 1, verso 9 a 11, nos diz assim: Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida,
e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém? Senhor nosso Deus, mais uma vez, Senhor, queremos te louvar, te agradecer, ó Deus, pela oportunidade de ouvir, Senhor, os teus ensinamentos, ouvir a tua palavra. Por isso, desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Olha só, nesse ponto aqui da vida de Ana, esses 3 versículos, esse momento, é um momento onde Ana já está no seu limite. Mais uma vez, eles estão ali no templo e Ana, ela está ali orando, e ela nos ensina algo que é muito, que nós precisamos muito fazer. É algo que se chama atitude. Ana ali tomou uma atitude, ela não suportou mais aquela situação. E o que ela fez? A palavra de Deus nos fala aqui no verso 10, que ela levantou-se. Ana levantou-se. Imagina só, Ana estava ali orando, provavelmente como ela fazia todas as vezes que ia ali com Eucana para sacrificar, adorar a Deus. E de repente, a amargura de coração dela foi tão grande que ela resolveu levantar. Ela falou: chega, essa situação já não suporto mais. Vou fazer algo, vou reagir. Muitas vezes nós precisamos reagir diante das situações, diante dos problemas, diante de muitas afrontas, ataques, e até mesmo problemas que nós temos que minam a nossa saúde. Mas nós não podemos ficar somente numa oração sem tomar uma atitude. Ana ali, ela levantou-se. Quando Ana se levanta, ela se dirige até a presença do sacerdote Eli. Ela ali se coloca, e a palavra de Deus aqui, um texto mais adiante, vai nos falar que ela começa a orar, mas uma oração que é mais na mente do que na voz. Ela apenas balbuciava, ela orava em pensamento e mexia os lábios, tanto que naquele momento o sacerdote Eli achou que ela estava bêbada, achou que ela não estava com a sua em sã consciência, e até mandou que ela parasse de beber. Foi mais uma afronta que ela sofreu ali, vinda dessa vez do sacerdote. Mas Ana continuou sendo sóbria, continuou ali sendo uma mulher de Deus e simplesmente expôs o que estava acontecendo. E rapidamente também o sacerdote, ele observou que não se tratava apenas, que não era aquilo que ele estava vendo, e ele então fala para ela ir em paz, para ela se acalmar. E essa atitude de Ana tirou um grande peso que ela vinha tendo. Essa atitude de Ana também gerou em Ana um princípio, ela ativou a fé que nós devemos ter quando vamos orar. Muitas vezes nós oramos, mas não colocamos tudo o que temos na presença de Deus, não tomamos uma atitude. Ana, de repente, por anos orou ali no templo, mas sua mente estava focada nas provocações de Penina, naquelas afrontas, na humilhação, e ela esqueceu que ela tinha um Deus que podia resolver a sua situação. Olha só quanto tempo passou Ana sofrendo para tomar uma atitude. Hoje eu e você, amados, a palavra de Deus fala: olha, levante-se, não fique na mesmice, não aceite essa situação. Deus, ele está aí, mas ele precisa que nós possamos reagir, nós temos que reagir. E Ana nos ensina isso hoje. Ela levantou-se e outra coisa, ela orou ferventemente. No verso 10, na parte B do verso 10, diz assim: e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ana ali colocou tudo que ela sentia diante de Deus. Ela expôs todo o seu coração. É aquela oração
onde nós choramos, onde a nossa alma está ali queimando e nós estamos confiando naquele Deus, naquela situação. E Ana, ela nos ensina isso. Ela tomou uma atitude e ela foi, ela orou, ela colocou diante de Deus toda a sua necessidade. Muitas vezes nós falamos com Deus, mas não falamos com Ele de todo o coração e confiando. E Ana ainda nos ensina mais uma coisa, que aqui ela levantou-se, ela tomou uma atitude, ela orou, e isso ainda não é o bastante. Olha o que Ana nos ensina. No verso 11 diz assim: e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da minha vida, a sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Olha, ela nos ensina que nós devemos ter um compromisso. Esse voto que Ana fez nada mais é do que um compromisso na presença do Senhor. Não basta somente orar, amados. Nós precisamos ter uma atitude de levantarmos, de reagirmos à situação e precisamos fazer um voto com o nosso Deus. Muitas vezes nós só queremos receber de Deus. Muitas vezes nós só queremos nos ver livres de um problema, de uma situação. Mas Ana nos ensina hoje que nós precisamos ter um compromisso com o Senhor. E nós todos precisamos também saber de algo que Ana nos ensina. A vida, a história de Ana nos ensina. Porque é interessante que nós tenhamos um compromisso com o nosso Deus. Porque nós fazemos parte do propósito de Deus. Deus já tinha um propósito na vida de Ana. Ana, mais à frente, depois que ela tomou essa atitude, depois que ela assumiu um compromisso diante do Senhor, ela colocou ali, com toda a fé, tudo que ela tinha, assim como Abraão entregou o seu filho quando foi exigido, Ana também colocou o seu filho a serviço da obra de Deus. Mas ela, quando ela ativou a fé, quando ela teve a atitude e assumiu esse compromisso, Deus já estava nesse propósito. Porque mais à frente esse filho foi Samuel, o primeiro profeta Samuel, que já era plano de Deus, porque mais à frente o povo já estava exigindo um rei, esse rei seria Saul, e nós vamos saber também lá na frente da história de Saul, de Samuel, ele é o profeta, também vai ser um profeta que vai anunciar Davi. Então, Ana, ela já fez parte ali de um propósito de Deus. Mas para isso, ela teve que tomar uma atitude e assumir um compromisso diante de Deus. Hoje, muitas vezes nós estamos numa situação difícil, porque nos falta assumir um compromisso diante de Deus. E a palavra hoje, através desses 3 versos, através da história de Ana, vem falar para mim e para você. O que você está disposto a oferecer para Deus? Qual é o seu compromisso com Deus? O que você precisa e necessita e o que você pode colocar diante de Deus? E quando nós assumimos um compromisso, não é algo que vamos fazer hoje e pronto, amanhã e só. Não, um compromisso é um compromisso para sempre com Deus, nos caminhos de Deus. Porque o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida, eles são os melhores, são projetos de Deus, são os propósitos perpétuos que vai nos levar à salvação, que vai nos levar a uma vida de glória com Ele. E nós precisamos viver isso, nós precisamos tomar esse compromisso, assumir um compromisso com Deus. Então a palavra de Deus hoje vem falar conosco hoje. Nós precisamos de pelo menos 3 coisas para vivermos uma vida melhor, para termos um entendimento da palavra de Deus, para tirar esse peso que nos traz toda a vida, com todos os problemas, com todas as dificuldades, que são
atitude, oração e compromisso. Nós precisamos ter essas 3 coisas para vivermos melhor, para sermos pessoas mais felizes, para mesmo em meio às dificuldades, nós observarmos o que temos de melhor. De repente a minha vida é humilde, a minha vida é regrada, mas com certeza de repente alguém que tem muito dinheiro, alguém que tem ainda precisa ter algo que falta nele e que é encontrado em nós. E muitas vezes a gente foca no externo, no que o outro tem, e esquece de viver o que Deus tem para nós, o que nós podemos ser na presença de Deus. Que Deus ele nos quer pessoas felizes, pessoas bem resolvidas. Amém? A palavra de Deus vem hoje para mim e para você. Olha, assuma um compromisso com Deus. Não fique somente na sua oração. Levante-se, reaja ao seu problema e assuma de vez um compromisso com o nosso Deus. Amém? E Jesus está aí para nos fortalecer, para nos orientar. O Espírito Santo também, ele é o que vai nos preencher, nos dá toda a sabedoria. Nós temos muitas armas, mas precisamos assumir um compromisso diante de Deus. Nós não podemos ser crentes apenas de alguns momentos. Nós não podemos ser cristãos apenas quando vamos à igreja. Nós temos que assumir esse compromisso de sermos cristãos sempre com nosso Deus. Amém? Faça o seu voto, o seu compromisso. Isso é um particular seu com Deus. Cada um tem o seu. Faça o seu também. Amém? Que Deus te ilumine, que Deus te dê cada vez mais sabedoria, que Ele possa nos dar essa oportunidade cada vez de refletirmos sobre Sua palavra, sobre as Suas Escrituras. E mais uma vez nós o agradecemos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, quero te louvar, te agradecer pela oportunidade, pelo momento aqui, Senhor, onde ouvimos da Tua palavra, ouvimos, Senhor, dos Teus ensinamentos e mais uma vez nos fortaleça, Senhor. Queremos diante de Ti assumir o compromisso, Senhor, de sermos servos fiéis, de sermos servos, Senhor, ativos na Tua obra. Por isso, vá de encontro, Senhor, a cada um que está Te ouvindo, a cada um, Senhor, que colocou à sua disposição esse tempo para Te ouvir e vai receber de Ti, Senhor, também o Teu melhor. Mais uma vez nós queremos Te agradecer em nome de Jesus. Amém.